Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Eu sou o maluco que Deus colocou à frente desse troço aqui. Brincadeira, não é troço. Mas dessa galera doida aí. E para quem não me conhece, sou casado com a Bruna. Tem o Pedro, que tá correndo por aí. E o Lucas, que deve estar no colo de alguém. Deus é muito doido de me colocar aqui. Mas é um privilégio estar com vocês, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis, a partir do versículo 24. E hoje eu quero falar sobre namoro. Tem alguém solteiro aí? Levanta a mão. Opa, tem gente aí doido para namorar, hein? Eu falo que assim, tem gente que tá tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim. Tá tão ruim que Deus está indo até para o deserto para ser tentado, filho. Tem gente que está querendo ir até para o deserto para ser tentado, que nem tentação vem, filho. Nem tentação vem. O camarada é tão ruim, mas que nem tentação quer, mano. Não, aparta de mim. Aparta de mim. É brincadeira. Eu quero falar sobre Gênesis 24. E eu quero falar também um pouco sobre santidade, amém? Cadê o Ricardo? Ricardo? Cadê o Ricardo? Ricardo, um abração, tá? Valeu, tu é o cara. Lembrando que não é Júnior Lombardi, nem Leonardo, é Ricardo a partir de hoje. Beleza? Só pra galera ficar ciente. Esse cara é misterioso. Eu fui no Ministério da Justiça atrás dele. Fórum, procuraram tudo quanto é lugar. Pô, escondi. Ele não gostava de se chamar de Ricardo, queria se chamar de Júnior, Júnior Leonardo. Não, Júnior Leonardo não dá, né? É Ricardo, é melhor, né? Recebe aí, irmão. Deus vai te abençoar hoje. Mas eu quero falar sobre namoro e começar sobre santidade, amém? Essa palavra, ela está ligada à minha história. É muito interessante de tudo aquilo que Deus fez. Eu quero dizer em primeiro lugar para você que é o seguinte: isso não é uma doutrina. Então, quero que você repita comigo. Fala, isso não é uma doutrina. Beleza, então vamos lá. Não é, isso é uma direção de Deus sobre relacionamentos, sobre namoro. Amém? A gente não pode, existem pessoas que pegam algumas coisas da Bíblia e transformam isso em leis. Assim como os mandamentos, né? Não, tem que ser assim. Então existem pessoas, existem ritos dentro da igreja, existem, vamos dizer assim, coisas que as pessoas fazem, que muitas das vezes eles criam uma doutrina em cima de uma orientação de Deus. E essa orientação de Deus sobre namoro é muito interessante. E isso eu acho que é a visão mais correta. A gente não pode colocar numa caixinha, mas é uma visão, é uma direção de Deus. Amém? Isso aconteceu na minha vida de forma prática. Eu vi isso acontecer. Eu vi Gênesis 24 acontecendo sobre a minha vida. E eu quero contextualizar isso para você nessa noite, para que você aprenda sobre isso. Amém? Pô, mas Vitão, já namoro, já sou casado, tenho filho, já tenho neto. Pô, mas é bom você aprender sobre essa visão e orientar as pessoas. Por quê? Porque essa visão, ela vai aparar as arestas, ela vai dar a direção, ela vai te dar algumas ferramentas que Deus dá para você poder ensinar pessoas. E para você que está solteiro, para você que está buscando alguém, para você que está matando cachorro a grito, você que está chorando todas as noites, para você que já não ora, mas levanta um clamor para um namorado, para uma namorada. Amém? Você que já está fazendo jejum de Daniel, Abraão, de Isaac, Jacó e por aí vai, Jesus. Deus vai te abençoar, amém? Eu quero ler só alguns capítulos, até o capítulo 4, até o versículo 4, amém? E eu vou contar a história para vocês, senão a gente vai perder muito tempo aqui, amém? Então vamos lá. E era Abraão já velho, Gênesis 24, versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía:
ele falou: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, do meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, daí tomarás uma mulher para o meu filho Isaque. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua graça. Jesus, nós te amamos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa noite. Obrigado por essa galera maravilhosa, Senhor Deus, que o Senhor trouxe. Obrigado, Senhor Deus, por cada um aqui. Jesus, Senhor, toma o teu lugar de honra, Pai, e que o Senhor possa me usar como canal, que nada venha de mim, Senhor Deus. Anula, Senhor Deus, tudo aquilo que possa interferir, Senhor Deus, a tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trabalhar em cada vida. Destapa todo ouvido, Senhor Deus, todos os olhos espirituais. Abra corações, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo, Pai, que a tua palavra, Pai, penetre, Pai, ao fundo, Senhor Deus, de cada um. E que produza resultados, frutos dos céus. É em nome de Jesus. Amém. Bom, Abraão já era velho de idade. Todo mundo sabe essa história. Isaque, o seu filho, também já era velho. Já era coroa, por volta de 40 anos. E havia uma promessa sobre Abraão. A promessa que ele seria pai de muitos filhos. E a sua descendência seria uma descendência numerosa. Entende? Esse pai de muitos filhos não significava, de certo, muitos filhos que ele iria fazer. Certo? Mas ele tinha Ismael e ele tinha Isaque. E o Isaque é o filho da promessa. Não é verdade? E aí, Isaque, ele, imagina, o Isaque já está com 40 anos, filho, jogando videogame na casa do pai, brincadeira. O cara estava lá, põe nada. E isso incomodava ele, porque era uma promessa de Deus, porque a geração dele seria conhecida na terra. Ele seria pai de uma descendência muito grande. E aí, o que acontece? Ele tem uma direção de Deus, e ele chama o servo dele. E ele pega o servo dele e faz um juramento com o servo dele. E ele pede para que o servo dele vá à terra de sua parentela, a cidade de Harã, né? E aí, o que acontece? Ele pede para que ele faz um juramento com o servo dele. E ele pede para que o servo dele vá lá. Por que ele tem que ir lá? Porque a terra dos cananeus, os cananeus eram conhecidos pela idolatria e pela perversidade sexual. Era um povo que vivia uma imoralidade sexual muito grande. Se você estudar sobre o povo cananeu, no tempo de Abraão, você vai entender que era um povo totalmente fora daquilo que o Senhor sonhou. Então Abraão, ele pediu para que o seu servo fosse lá, e lá na sua parentela, e pegasse alguém da sua parentela, até mesmo para manter a linhagem. E ele vai até lá, ele faz um juramento com Deus, ele faz um propósito com Deus, ele chega nesse lugar, né, ele chega em Harã, e lá ele pega, e ele, nesse momento que ele está lá, ele encontra uma mulher. Ele leva 10 camelos com ele, alguns ouros, alguns presentes, e ele faz um propósito com Deus. Nesse momento ele encontra a Rebeca, e nessa história toda, a Rebeca, ela aceita, ela é provada, ela coloca água para 10 camelos. A Bíblia fala que ela pega o cântaro, cada cântaro tem em média 13 litros d'água. E você imagina, quem tem sede de camelo aí? Você chega depois do futebol, bebe água que nem um camelo, como a gente fala, não é verdade? Porque o camelo, ele tem alta capacidade de ficar muito tempo sem beber água. Você imagina um camelo voltando de uma caminhada de uma cidade para outra. Então você imagina quantas vezes ela foi lá e pegou a água para ele. Diante disso, ele entende que a direção de Deus responde ele vai até a casa dela, e lá ele chega na casa dela, e ele fala com os pais, eles aceitam esse tratado, ele dá ouro, ele dá presente para ela. E Rebeca, após a confirmação da família, após a confirmação de Deus, ele volta com o servo de Abraão, e aí ela cobre o rosto, e depois possivelmente ela se casa com Isaque. Resumir a história para você,
E eu peço a você que você leia Gênesis 24 e você tente contextualizar isso. Amém? Então, diante dessa situação toda, eu aprendi de fato como contextualizar essa palavra e como ter uma direção para poder ter um namoro na direção de Deus. Amém? Porque é muito difícil para a gente. Porque fala assim, é só orar. Orar para quê? Tem gente que não consegue nem entender. Existem muitos mitos, não é isso? No nosso meio. É você orar. Não, espera o passarinho amarelo falar. Não, se você aí fala assim, ora assim, se a menina tiver de blusa rosa, de tênis fulano, vai. Gente, existem muitas coisas assim. E outra, existe uma outra mentalidade humana, natural nossa, que a gente acha assim. Você, quando está na seca, é simples. Para você matar a sua sede, é só aparecer o quê? Água, né? Então, muitas das vezes, a gente tem a sensação que assim, estou solteiro. A primeira que aparecer é ela que Deus mandou. Não é verdade? E não é assim. Não é assim. Nós, que somos servos de Deus, que temos um relacionamento com Deus, que vivemos pela fé, amém? Vivemos pela fé. Nós temos um tratamento diferenciado, porque é o Espírito Santo que vai nos direcionar. Amém? E eu não quero aqui espiritualizar, nem demonizar, nem talvez você orou 2 dias, namorou, casou e está tudo certo, Deus abençoou, tem 30 anos de casado, já teve neto, caramba, já. Meu irmão, não quero aqui te ofender, demonizar, criar um rito, mas eu quero te dar uma direção. Amém? Por que eu estou falando isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque Deus quer fazer algo especial na sua vida. E a segunda, porque muitas pessoas com 10 anos de casado, 15 anos de casado, 3 anos de namoro, 3 meses de namoro, depois que já botou foto no Facebook, falou que ama, falou que fez aquilo outro, abraçou, chorou, fez um monte de coisa, comprou aliança de compromisso, fez aquilo tudo outro, termina o namoro. Aí eu faço a pergunta, mas Deus confirmou, é Deus que realmente se enganou ou você que pode ter começado um propósito errado? E Deus, Ele quer que você não passe mais por isso, porque realmente é complicado. Você se envolve emocionalmente com uma pessoa, conhece a família, posta no Facebook, posta no Instagram, e mulher quando posta, todas as meninas, ai lindo, maravilhoso, coraçãozinho, coraçãozinho, mãozinha, 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 porque sabe que saiu do jejum, e aí, entende? Cara, daqui a pouco, cadê fulano? Terminou. Aí, como assim? Entende? Existem algumas pessoas que eu falo, cara, Deus confirmou teu coração? Não, confirmou. Depois de 3 meses, a menina termina, fala que Deus falou para ela que não era de Deus. Eu falo, peraí, estou ficando doido. Deus falou, é ou não é? Não, mas não era. Eu falei, meu Deus. E outra, começar um namoro certo também não é a salvaguarda que você vai ter um casamento certo. Porque precisa todo dia se colocar diante do Senhor. Mas é um início. Amém? E eu percebo que há uma movimentação de Satanás para destruir as famílias. A gente sabe disso. Quem tem pais separados aqui, quem já passou por esses problemas, enfim, sabe do que eu estou falando. E aí eu te faço uma pergunta. É mais fácil você derrubar uma árvore que está um torão, ou você derrubar uma árvore pequenininha ou pisar numa semente? O que é mais fácil? E aí eu digo para você, inclusive eu te aconselho a ler um livro chamado O Divórcio Começa no Namoro. A gente vive numa sociedade, eu preguei semana passada sobre as mulheres, sobre a vivência das mulheres. Você precisa primeiro tomar um tapa na cara para depois descobrir que o cara era de Deus ou não era. Se o Espírito Santo nos guia, se a gente vive uma vida de fé, como nós, como servos de Deus, não descobrimos isso antes? Você vai precisar descobrir que a mulher é totalmente pirada e maluca, só vive na TPM, para depois descobrir se ela é de Deus ou não é de Deus. E outra, o pior, muitas das vezes jovens misturam afetividade com espiritualidade e acham que conduta moral significa religiosidade, né? Viver uma vida santa, ou confunde moralidade com santidade. E o que está acontecendo? O povo de Deus, cara, só vive tomando na cabeça. E o povo que não era para tomar na cabeça, está tomando na cabeça. O povo que está apanhando, não era o povo que não era para apanhar. Por quê? Porque o Criador dos céus e da terra
o dono de todas as coisas, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que todo mundo vai se ajoelhar e vai adorar, aquele que tem o poder de todas as coisas, cara, mora dentro de nós e a gente não ouve. Então, o que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar essa palavra com você, para que você entenda isso, para que você faça um pente fino na sua vida, amém? A primeira coisa que eu quero falar para você, diante disso tudo, você como servo de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Então repita comigo, fala, a primeira coisa é orar. Nem sempre você vai começar o seu namoro beijando. Primeiro é orando. Ah, mas Vitor, isso é muito chato. Então você precisa rever a sua vida de fé. Talvez o seu tanque de fé deixe de estar na reserva. E eu quero te convidar nesse primeiro momento a você orar. A primeira coisa que você tem que fazer é orar. Abraão, ele orou e ele pediu direção de Deus. E ele fez um voto junto com seu servo para procurar alguém para ele. A primeira coisa que ele fez um juramento ao Senhor. Pedro, desce daí. Eu orei. Aí, ó, 220 volts. Isso aí eu fiquei orando, Deus, 220 volts, 220 volts, 220 volts. A palavra tem poder. Aí, ó, para não, filho. Jesus. Tem que ver quando acorda 3:30 da manhã. Ainda me chuta ainda. Pai, faz meu mamar, pai. E aí, nessa situação toda, você tem que orar. Poxa, Vitor, mas isso é muito bobo, isso é muito banal. Não, não é. Você que está solteiro, eu não estou falando você que está desesperado não, mas eu estou falando assim, você que está solteiro, você tem orado? A Bruna, ela fala uma parada interessante, ela falou que ela orou para ela pedir um cara igual ao pai dela. Cara, e às vezes parece que eu sou filho do meu sogro, mano. Sério. Cara, na família, o tempo todo eu ouço, caraca, o Vitor é igual o Walter. Porque até as atrapalhadas, as paradas, a gente é igual. Para ter uma ideia, uma vez a mesa estava toda montada, e meu sogro, a mesa está montada, tem garfo, faca, tudo direitinho lá. Ele pega e vai pingando tudo por fora, e depois ele leva para a mesa e descobre que está lá, e tem que tirar o prato, é uma confusão. Cara, eu faço a mesma coisa. Aí eu tenho a mesma mania que ele pega uma chave de fenda, aí ele vem aqui, ele deixa a chave de fenda aqui. Aí depois ele volta e fica procurando, cadê a chave de fenda? Cadê a chave de fenda? Eu faço a mesma coisa, parece que eu sou filho, cara. É muito engraçado. O que eu estou falando isso é para você, é para brincar, mas é de fato, você tem que orar. A sua oração tem poder. Você tem orado para Deus, você tem pedido um homem de Deus, você tem pedido alguém que vai te sustentar, que vai te amar, uma mulher que vai estar junto com você, que vai estar te apoiando na sua faculdade. A primeira coisa que você tem que fazer é um voto com Deus. Você tem que consagrar a Deus. Consagra ao Senhor os teus planos. E aí você vai orar. E Deus vai te mostrar. Fica tranquilo. Ah, mas Deus não responde a minha oração. Eu lembro, quando eu encontrei com a Bruna, no Luau de 2009, que teve aqui na Manancial. Eu não era daqui, eu era de outra igreja. E quando eu encontrei com ela, primeiro que ela não me reconheceu, porque ela me conheceu no Albert Seib, né? Quem estudou no Albert Seib sabe que a galera é virada 220, então eu não era convertido, né? Então ela conheceu outro Vitor, esse morreu. E quando ela me encontrou, ela falou assim, cara, peraí, esse cara é meio estranho, meu irmão, porque era impossível, cara. Quando eu estava no Albert Seib, meu sonho era ser igual o Jackass, meu irmão, sabe? Meu irmão, era doideira, mano, só fazia besteira, moleque, vida louca mesmo, não queria saber de nada. Depois ela encontra com um cara na igreja. Aí eu olhei para ela olhou para mim e falei, pô. E ela deu uma comentada na minha foto no Orkut, ó, como é que é, velho? E ela deu uma comentada. E nessa parada eu já estava orando. Eu estava mais ou menos há uns 1 ano e meio, quase 2 anos sozinho. Mais ou menos, eu não lembro mais ou menos, mas eu estava mais ou menos. Eu cheguei a orar com outras meninas, chatas pra caramba, mas deixa eu falar. Aí o que acontece? Pô, tinha uma menina que eu fui orar, cara. Eu falei, caramba, a menina é uma princesa da igreja, tudo direitinho. Pô, fui orar com ela, caramba, mano. Deus falou logo, não. Aí eu, ai. E eu já tinha tomado na cabeça, já tinha apanhado de Deus, porque eu tinha insistido no namoro que Deus tinha falado que não. Então eu me apaixonei, eu fui na casa, eu fui, fiz... E Deus falando, não vai.
E eu era de uma Assembleia de Deus, eu me converti numa Assembleia de Deus lá dentro de uma favela, lá em Paciência. E nessa Assembleia, um dia eu não queria ir para a igreja. Meu pai falou assim: Vitor, vai. Eu falei assim: não, meu pai falou: vai, eu estou mandando. Quando eu cheguei na Assembleia, o irmão falou assim: você sabe, você confia que eu sou um homem de Deus. Eu falei: amém. O irmão era bênção. Ele falou assim: Deus te deu um livramento de morte hoje. Nessa menina que eu estava insistindo, e Deus falou que não. Ó, o Espírito Santo, ele fala através da Bíblia, através da oração, conhecendo Deus, através, né, das circunstâncias, das pessoas, verdade? Da igreja, enfim. Deus já tinha falado de tudo. Já tinha. Pra você ter uma ideia, eu fui na igreja dela, eu comprei uma câmera nova da Canon. Cara, ela sentou em cima, quebrou minha câmera. Cara, tudo dava errado, mano. Cara, se tinha um cisco voando, caía no meu olho. Você já engoliu um mosquito quando tá andando de bicicleta? Cara, tudo dava errado quando eu ia para lá, meu irmão. Tudo dava errado. Deus já estava falando de todas as formas. Eu continuei. Até o ponto que esse irmão falou para mim assim: ó, hoje iam te matar. Eu, opa, peraí. E eu orando, Deus falou: não. Eu abri a Bíblia, Deuteronômio 28. Logo na parte da desobediência: maldito será quando tu entrar na cidade, eu vou amaldiçoar tuas gerações, tua perna vai cair, teu olho vai ficar cego. Eu falei: caraca, meu irmão. E na oração, e eu insistindo. Então, tentaram me matar, é sério. Deixa esse é outro papo. Ali naquele dia eu tive um livramento, depois eu fiquei ligado. E realmente, eu botei 120, quem conhece Abra Filho, eu passei a 120 na Abra Filho, nem vi quebra-mola nem nada. 4 caras em 2 motos tentaram me matar. O ex-namorado dela era envolvido com a milícia e ele pediu para me matar. Entendeu? Porque ele achou que eu já estava com ela antes. Mas enfim, uma história muito louca. E eu não queria errar mais. Eu sofri muito. E eu falei: eu não quero errar mais. E eu comecei a orar, e orar por ela. E eu falei: Senhor, em nome de Jesus, cara, se for da tua vontade. E eu lembro de uma noite aí que eu acordei de madrugada e Deus respondeu minha oração. E aí foi muito maneiro, foi interessante sobre isso. Então, eu vou continuar a história mediante a palavra. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Você tem orado? Porque não é brincadeira não, gente. E você não namora eu não estou falando que você tem que namorar para casar. Tipo assim, namora, tem que casar, não é isso. Mas você namora e aquela pessoa, ela pode ser o seu marido. Aquela pessoa vai ser a pessoa que você vai dormir o resto da sua vida. Sabe, aquela mulher, ela vai ser a mulher que vai cuidar dos seus filhos. A mulher que vai te direcionar, que vai te apoiar, que vai estar contigo, vai dormir contigo todos os dias. Então você, como homem, saiba escolher uma mulher na direção de Deus. Amém? Então a primeira coisa é orar. Eles oraram. A segunda coisa que me chama a atenção é a partir do versículo 15. E quando o servo, ele orou e ele pediu a Deus, ele pediu discernimento. E ele foi para um lugar onde as moças pegavam a água. E lá ele encontrou Rebeca. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que quando você já está orando, Deus te direcionar uma pessoa. E outra, você tem que orar e tem que ser um sentimento mútuo, tá, gente? Não vai orar para alguém que não gosta de você. Ou então vai falar assim: não, ela não gosta de mim, eu não gosto dela, mas eu vou orar porque é plano de Deus. Não existe isso. Deus não vai te forçar a namorar e nem casar com ninguém. Entende? Você não é Oséias, tá bom? Oséias foi obrigado a casar com a prostituta. Mas é muito louco essa história. Então tem que ter afetividade, tem que ter. Só que até aí, então, você tem que segurar a onda. Aí você foi lá e encontrou a pessoa. Pô, beleza. Caramba. Aí eu encontrei com ela. Aí eu já estava orando, Deus respondeu. Eu falei: pô, vou conversar com ela. Chamei ela para um seminário de evangelismo. Ó. Olha que plano legal. Olha que coisa bem romântica. Ela aceitou. Falei: show de bola. É um negócio assim, né? Que era o plano da salvação e tal. Aí depois a gente foi no Rio da Prata e tal. Aí no outro dia, aí depois a gente foi no West Shopping. E aí, nesse momento eu encontrei com ela, assim como aqui aconteceu. Ela achou que eu ia beijar logo. Já foi. Quando eu parei o carro, pô, todo arrumado, bonitão também, né? Ela toda bonitona, sabe? E aí ela achou que eu ia chapar já no beijão. Já preparou, filho. Sabe quando baixa a guarda assim, com a mulher baixa a guarda assim?
trás. Vai vir. Ela sabe. E aí, ela estava esperando. Aí eu falei assim, eu quero orar com você. A segunda coisa que você tem que fazer é prova de fé. Porque não significa que o cara é crente, que você é crente, você tem que namorar. Sabe por quê? Porque o cara é crente, mas você não sabe qual é o coração dele. Você não sabe se ele vive em santidade. Sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa, você vai entender o que eu estou falando, porque Deus ministrou no meu coração. Quando eu temo aos meus pais, quando meus pais não estão presentes, eu faço o que eu quero, não é verdade? Agora, quando eu temo a Deus, eu sei que Deus está em todo lugar. Então existem muitas pessoas que são crentes, mas não temem a Deus. E elas só são crentes quando está o pastor está, quando o pai está, quando o amigo está. E aí eu quero entrar no conceito de santidade para você, bem rápido. Santidade, você tem que procurar alguém que vive em santidade. Santidade não é um procedimento. Santidade é essência. Santidade não é você cumprir um rito religioso. Santidade é você ter um coração purificado. Santidade, porque Jesus ele chamou os fariseus de sepulcro caiado. O fariseu orava, jejuava, orava 3 horas por dia, 3 vezes ao dia, orava, botava a cara no pó, fazia um monte de coisa, papapá. Mas Jesus chamou de sepulcro caiados. Por quê? Porque o seu coração era podre. Porque é bonito por fora e podre por dentro. Então às vezes você começa a se relacionar com uma pessoa, com uma menina, com um cara dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, terra, manto, eita glória. Só que dentro de casa ele maltrata a mãe. Só que ele é viciado em pornografia. Só que ele só está preocupado em botar a mão no seu peito, beijar a sua boca, satisfazer os desejos carnais dele. Porque quem vive em vida de santidade, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer uma mulher feliz. Ele está preocupado em buscar alguém que ele vai proteger e promover, porque essa é a versão do homem. O homem ele tem que pegar uma mulher para proteger e promover. Ela tem que ser, a Bruna tem que ser melhor que mim em tudo. Não existe competição. Ah, eu sou tal, a gente só briga às vezes por causa da comida, né? Porque eu como bastante, ela gosta também, né? Mas não pode existir isso, gente. Então você tem que fazer prova de fé. Como é que você vai fazer prova de fé? Primeiro, aí que eu estou falando para você, você tem que procurar alguém. E aí, para você procurar alguém, você tem que pedir discernimento do Senhor. Não adianta, porque você não consegue. Você vai comprar um carro, se você não andar, não testar, não passar no buraco, se você não conhecer, não pisar na embreagem lá, tu vai comprar carro, vai tomar volta, filho. Então conhece primeiro. E aí nesse processo de você conhecer, não beije na boca. Eu não estou falando isso por causa de um rito religioso. Ah, não pode beijar na boca. Sabe por quê? Meu filho, você está solteiro, você está matando cachorro a grito. Quando você vê uma menina linda, você vai beijar na boca dela. Meu irmão, Deus vai confirmar na hora. É hoje, casa. Mas é o Deus da sua cabeça com D minúsculo. Deixa eu te explicar. Não bote a afetividade no lugar da espiritualidade. Se você presta atenção, eu não falei na semana passada dos homens que botam seu órgão genital aqui em cima? Você vai estar fazendo isso. Você vai botar o seu prazer, o tesão no lugar da espiritualidade, do seu espírito, e está errado. Porque beijar na boca é bom. Não é bom? Quem acha que é bom, diga amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Beijar na boca é bom, filho. Pô, tu tá com um crush ali, ó. Meu irmão, quando chega, ó, estala aquele beijão, filho. Pô, o primeiro beijo dela, caramba, tem sabor de mel, tem sabor de... Brincadeira. Mas se você botar a afetividade na frente da espiritualidade, mano, você vai tomar na cabeça, cara. Não coloca a afetividade na frente da espiritualidade. Por quê? Porque, meu filho, preste atenção, principalmente mulheres. Homem, quando quer alguma coisa, você pode fazer assim, ó. Ele vem. Agora, quando ele tem o que ele quer,
Ele te trata que nem uma cachorra, você que vira cachorro. Quantas histórias de amigas você tem que é assim, que foi assim? O cara queria transar, ela nunca deixou. O dia que ela transou, ele meteu o pé. E outra, é um rito, é uma mentira, é um sofisma dizer assim: ah, como é que você vai casar com uma pessoa que você não conhece? Meu filho, sexo é instinto. Não existe aula de sexo. Sexo você foi feito para fazer e acabou. Você vai fazer quando casado. Não adianta, eu vou experimentar para ver se tem química. Meu irmão, se você está vivendo uma vida dessa, não vai rolar, filho. Você está vendo a vida pelo outro lado. Eu vou falar sobre sexo. Eu estou tentando correr aqui porque essa mensagem é muito grande. E aí ele faz prova. Ele faz prova da Rebeca. Qual é a mulher que foi parar para dar água para camelo? Ah, mas ele está na igreja. Vê se ele é homem de verdade mesmo. Vê se ele ora. Vê se ele vai te chamar para ler a Bíblia. Ele lê mesmo, não é 7 não. Vê se ele vai querer buscar Deus contigo. Vê se ele está orando. Vê se ele é servo de Deus. Pergunta os amigos dele. Pergunta os amigos dela. Não é porque ele é bonitinho, porque ele está na igreja, que ele toca, que ele dança, que ele pula, ou que ela dança, o que for. Isso não pode, essa casca não pode. Não julgue pela aparência. A santidade, ela vem do coração. Santidade é você negar a sua natureza humana. A santidade é você não permanecer no seu coração a raiva, a ira, o ódio, a imoralidade sexual, os pensamentos impuros. E você consegue enxergar isso. Eu tenho certeza, se você estiver buscando direção de Deus, você vai conseguir enxergar se a pessoa não vale nada. Mas aí você vai lá e tasca-lhe o beijão. Aí ele vai e traz a flor. Aí ele te leva para passear. Aí te paga um milkshake do Bob's, que ninguém resiste. De morango com Nutella então. De paçoca também é bom. Aí te leva, aí pronto. Ainda mais se ele tiver de carro, filho. Galera que anda do 22 aí, o ar-condicionado, quebrado, filho. Uber, caramba, maior sofrimento. Imagina, o cara leva lá, busca. Cara, não vai ter como. Não tem como, você não consegue. É um descontrole mental total. Você fica com a sua cabeça, você não consegue mais. Você gostou, acabou, filho. Gostou, acabou. Não tem jeito. E tu sabe que o nego fica cego, não fica? Fica cego. Quem já ficou cego aqui, levanta a mão. Eu já fiquei muito cego. Meu Deus do céu. Hoje eu olho o Facebook da rapaziada e falo: Jesus, Deus é bom. Obrigado. Aleluia. Essa hora, fala igual o pastorado, era para estar apanhando, sofrendo. Beleza? Vamos pro próximo passo. A terceira coisa que ele faz é conhecer a família. Então, antes de você beijar na boca, conheça a família primeiro. Porque precisa da bênção dos pais. Ah, mas meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Meu filho, se tem uma coisa que pai e mãe às vezes tem, é um olhar, é um discernimento. Que, rapaz, toda menina que eu levava lá em casa, meu pai, não é essa. Eu falei: pai, mas nem tu conheceu, pai. Acabou de entrar. Deu 3 passos dentro da casa, tu já falou que não é. Quando a Bruna entrou, meu pai falou assim: Vitor, Deus falou no meu coração, cuide dela. A mesma coisa que o Espírito Santo me acordou de madrugada e falou comigo. A mesma coisa. Então, mas teu pai não vai entender, tua mãe não vai entender, leva. E outra, se a tua mãe for totalmente pirada e maluca, teu pai for totalmente pirado e maluca, pede direcionamento de Deus. Porque talvez ele, não. Mas aí depois, com o tempo, ele vai entender. Mas não tome nenhuma posição antes disso. Sabe por quê? Porque você vai gerar um inimigo dentro da tua casa. E depois, quando der problema, teu pai e tua mãe vai falar: eu falei. Pisa com vontade também. Aí tu vai ouvir. Aí tu vai voltar a ser solteiro, sofrendo dentro de casa. Cara, a bênção dos pais, honra teu pai e tua mãe. Você não tem noção de quanto isso é importante. E aí a família abençoou. E aí eu falo para você que é o seguinte: eu falo para você como líder, e assim como eu tive um líder que me mentoreou sobre isso, como me discipulou e me ensinou tudo isso que eu estou ensinando para vocês. O líder, ele não é para tomar conta da sua vida. Eu sei que tiveram muitos pastores e líderes que querem ficar juntando casais. Ah, fulano é bom, fulano não sei o que. Não entre nessa.
eu como líder, a nossa visão como liderança, e a visão de muitas pessoas como liderança, o líder ele serve para proteger e promover, assim como o homem, a sua vida. Então eu quero orar com você, eu quero trazer, por quê? Porque nessa Deus mostra para a gente também. Ó, fulano, não dá certo, calma. Ou então, não, fulano, Deus abençoe a sua vida, deixa eu orar por vocês, deixa eu abençoar vocês. Não é porque eu quero tomar conta da sua vida, não é porque eu quero controlar a sua vida, eu não quero controlar a sua vida não, mas eu quero que você viva os planos do Senhor. O meu sonho é que você case mesmo, que você entre de véu e grinalda, que você faça uma viagem maravilhosa. Se não der também, vai para Cabo Frio, que a sua lua de mel tenha mais mel do que lua, filho, que você possa deitar os cabelos, filho, que você seja um homem casado, uma mulher bem casada, servo de Deus, que Deus une a propósito, que vocês saqueiem o inferno. E assim aconteceu comigo com ela. Eu conheci a primeira família dela. A Bruna falou que no primeiro dia, falou, pô, esse cara já acha que é daqui. Eu fui conhecendo todo mundo, só olhando, olhei a sogra também para ver como é que a minha esposa ia ficar, né, uma brincadeira. Aí eu falei, pô, mas eu tô bem, minha sogra, pô, tá bem pra caramba. Aí eu, pô, conheci meu sogro, né? Aí conheci a família toda, ela conheceu minha família. Poxa, eu vi que não tinha um linguajar, não era uma menina que se vestia, apesar de ser bonita, não se vestia de forma vulgar, orava, pô, buscava. Tinha uns vacilozinhos aí que ela se converteu depois, né, que eu fiquei zoando, que ela escutava Armandinho, pô, tá Armandinho, tá de brincadeira, mano. A galera nem sabe o que é isso, muito nova. E aí, pô, sabe, Deus foi confirmando. E eu lembro até hoje quando Deus confirmou sobre a questão do beijo. Quando Deus confirmou no meu coração. Meu pai falou uma palavra para mim que Deus confirmou depois no meu coração. A palavra está lá em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que traz louvor, nisso pensai, nisso fazei. Deus falou, meu pai falou assim, Vitor, as coisas de Deus não trazem confusão. Presta atenção, você conheceu a família, você conheceu todo mundo, você se relacionou a Deus. Se Deus está te dando paz, Deus está mostrando. Se às vezes o símbolo da paz, e presta atenção, não é paz porque você tem pecado não, porque tem gente que se sente em paz, estou em paz, não consegue nem ver Deus, a oração não passa nem do teto. Não é assim, Deus vai testificar. E Deus começou a dar paz no meu coração, e Deus confirmou no meu coração, e aí aconteceu o beijo. Eu falo que foi um mês, ela fala que foi 2 semanas. Mas cara, não importa o tempo. Existem pessoas que fazem jejum, não vou beijar, não vou não sei o que, corte, não sei não. Meu irmão, não inventa não, filho, ouça a voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai determinar. Eu conheço gente que orou 1 ano, que não sei, que fez um monte de coisa, não sei o que, fez jejum, subiu no monte, não sei o que. Primeiro mês de namoro já comeu mel, segundo mês já brigou e separou. Furou o bolo, fez o que fez, tocou o terror e separou. E teve gente que orou 1 semana, 2 semanas, Deus confirmou, o pai abençoou, a mãe abençoou, está aí até hoje. Está casado, está tocando a vida, está bem, vive um propósito. Amém? Fala assim, eu quero que você fale assim, fala, Deus trabalhou para que eu tenha uma família abençoada. Ele quer abençoar a minha vida. Em nome de Jesus, receba isso. E existe orientação bíblica para isso. Amém? Nessa questão toda, aí eu quero terminar, pedir o louvor para subir aqui. Existe a questão de Rebeca ter se cobrir. Ela botou o véu, ela fechou o véu. Isaac já estava em pé esperando, né? O Leto vai entender que ele já estava esperando, né? O casamento antigamente não existia esse cerimonial que existe hoje. Esse cerimonial ele foi preconizado com o tempo pela igreja e tal e tudo mais. Mas o que significa ela cobrir-se com véu? O que eu quero dizer para você é uma coisa. Cobrir-se com véu, quem já orou comigo aqui sobre namoro sabe. Eu falo, meninas, fala assim, ó, o meu peitinho, o meu bumbum e a minha menininha é de Jesus. Não entregue aquilo que é de Jesus para alguém. Porque se você está entregando aquilo que é de Jesus para alguém, preste atenção, o diabo vai fazer arruaça na tua vida. E eu quero esclarecer 2 coisas. Primeiro, propósito bem rápido, sobre o sexo
antes do casamento e sobre casamento, para você entender. O namoro é uma preparação para o casamento. Amém? O casamento é a consagração da união ao Senhor. Então o casamento não é festa. O casamento é uma consagração. Você não tem culto, você não tem consagração, você não consagra as coisas, você não ora, você não jejua. O casamento é uma consagração, uma celebração, onde você consagra o seu casamento ao Senhor. Amém? Esse é o propósito do casamento. O casamento não é festa para duas pessoas que vão começar a morar juntos. O casamento é uma coisa importantíssima. E ele não pode ser feito de maneira leviana. E a segunda coisa que eu queria falar sobre sexo antes do casamento. Rebeca, ela se cobriu. Ela cobriu o seu rosto. Deixa eu te falar uma coisa. Sexo, na visão espiritual, antes do casamento, é pecado. Certo? Por que é pecado? Como eu aprendi tudo isso aqui na Bíblia? Como eu aprendi isso tudo aqui? Simples, por duas coisas. Primeiro, por viver, e depois porque Deus revelou algo para mim. Eu vi acontecendo com outras pessoas, e eu vi realmente como acontecia. Entenda uma coisa, eu aprendi as coisas, eu não fiz, eu sempre fui um crente ateu, desde que eu me converti, apesar de convertir na bleia, tu sabe, né? Fiquei 1 ano e 4 meses na bleia. Parar de beber, parar de fumar, parar de zoar, parar de fazer um monte de coisa, aloprar, zoar porque a gente continua zoando, mas parar de aloprar, parar de fazer um monte de coisas, não foi porque um pastor chegou para mim e falou assim: Vitor, você tem que parar de beber. Eu não bebia, mas só dando um exemplo. Porque eu sempre questionava, falava, por que o crente não pode beber? Aí, porque está escrito na Bíblia. E, cara, todas as coisas que aconteceram comigo foi porque o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo, ele quer falar com você. Então, eu aprendi que sexo fora do casamento é um problema. Vou te explicar por quê. Você vai falar, pô, Vitão, isso é cultura antiga. Não é. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Vou te dar o exemplo que talvez você tenha conhecidos que passaram por isso, ou que você também já passou por isso. Vou te explicar. Você briga com o seu namorado, certo? Então a primeira coisa que o sexo é ruim no namoro, faz ruim, é ruim. Vamos falar da visão espiritual. Primeira coisa é consagração. O que é o jejum pra gente? Não é abrir mão de comer, não é negar-se a si mesmo, para que o Senhor fale conosco de maneira especial, não é verdade? O que é ofertar? É você abnegar de uma visão, imagina, negar aquilo que a gente precisa, negar uma necessidade, dinheiro é uma necessidade, ingratidão ao Senhor, entregar, e gente, isso é muito forte. O jejum é você negar uma necessidade básica, de ter que, de fato, deixar de comer para consagrar a Deus, para entregar para Deus falar contigo de forma especial. Porque jejum para edificação própria, jejum não é para comprar carro, não é para comprar cadeira, não é para comprar iPhone, não é para comprar nada disso. Entende? Você abre mão de comer, você nega aquilo que é fundamental na sua vida para dizer, Senhor, você é mais importante do que a comida que eu como. E o sexo, quando você não faz sexo na visão espiritual, você está dizendo, Deus, o instinto mais forte que há dentro de mim, eu entrego a Ti. E a santidade é buscar isso e você controlar isso. A forma que você vai tentar de deixar de fazer sexo foi difícil pra gente. Eu namorei 3 anos. Irmão, pensa no sofrimento. Aí, sabe o que isso gerou? Esse que eu vou falar isso depois, mas na visão espiritual. Você está dizendo para Deus, Deus, eu nego aquilo que é a minha natureza mais alta para entregar para Ti. Tu acha que Deus não vai te abençoar? Quando você não faz sexo no seu namoro, você está preparando bênçãos maravilhosas de Deus no seu casamento. Você está dizendo, Senhor, eu sou capaz, eu estou aqui te entregando aquilo que é destino mais poderoso para consagrar o meu casamento a Ti. Tem como der. Gente, é muito
ligação de alma. Sexo faz ligação, é um pacto. Sexo é um pacto de sangue. Você vai estar fazendo um pacto de sangue com alguém que às vezes o compromisso ainda não está selado, com alguém que Deus ainda não consagrou, que Deus ainda não trabalhou na sua vida. Quando você entende sobre isso, você vai falar. A segunda coisa que eu quero falar não é uma visão espiritual, mas é uma visão que eu aprendi. Se chama empirismo. Empirismo é você aprender pela experiência. Eu percebi, você perceber, casamentos que tiveram muitos problemas, não que, se você pegar casais que se guardaram até o casamento e casais que fizeram sexo antes do casamento, o índice de problema é muito maior. Você já reparou, você tem um conhecido que namorou 6 anos, quando casou separou? Alguém conhece alguém aqui? Por favor, me ajuda. Eu conheço uma médica que casou com um médico. Eles fizeram um casamento de R$200 mil no Windsor, no Sheraton, na Barra. Ela foi passar uma lua de mel em Londres. Quem quer passar lua de mel em Londres? Olha, melhor do que Penedo, né? Bem melhor, né? Ela namorou 6 anos e na lua de mel dela, ela terminou o casamento. Deixa eu falar. A segunda coisa que eu quero dizer: sexo no namoro joga sujeira embaixo do tapete. Sabe por quê? Porque o sexo, ele libera endorfina, porque você faz exercício. Porque o sexo, você libera milhares de substâncias do seu corpo. Isso aí é biologia, você vai entender. Mas o sexo é o seguinte: você brigou com essa namorada, briga tá feia, leva ela pro Burger King, paga o cheque do Bob, leva ela pro hotel, acabou, certo? Quando eu lutava para que a gente não fizesse sexo, é a Bruna me conheceu quem eu era. Porque quando você faz sexo, lembra da expressão que diz assim, um de caça cumprido? Porque quando você não faz sexo, você libera a pessoa mais selvagem. Você conhece de fato, verdadeiramente, quem aquela pessoa é. Agora faz sexo. Amor, vou gastar 5 reais. Amor, vou trocar de carro amanhã. Certo. Verdade. Quando você está feliz, não liga para nada. Não luta todo dia para economizar R$1. Ganhou R$1.000. Ah, caguei, R$1. Vai. Isso é natural, gente. O sexo joga sujeira para debaixo do tapete. Você está ali, ó, fazendo sexo. Você está fazendo sexo jogando sangue. Quando chega no casamento, não tem como mais correr. A sujeira vai ter que aparecer. Sabe o que acontece? Você vai falar pro cara, a pessoa vai falar assim: eu vivi, namorei 5 anos com você, não te conheci, não sabia se grosso quem era. Claro, porque toda vez que ele estava nervoso, você dava para ele alguma coisa que ele queria, ele ficava calmo. Olha, o que eu mais vejo na igreja: um cara a menina é crente, aí começa a namorar com um cara que não é crente. Aí beleza, quando o cara casa, na primeira semana o cara não vem mais na igreja. Por quê? Ele já queria. Quando Abraão fala aqui para buscar uma mulher que não seja cananeia, porque a imoralidade sexual é muito forte. O que eu estou querendo dizer para você, eu não estou querendo julgar aqui ninguém. Eu estou dizendo que você, como servo de Deus, você tem que procurar alguém que é servo de Deus, irmão. Não dá certo. Não dá certo. Sociologicamente falando, espiritualmente falando. Ah, mas Vitor, aquele caso ali, Deus acha que misericórdia. Eu falei, não é uma regra. Mas sobre a experiência que eu tenho, 99% dos casos, irmão, você é servo de Deus, busca alguém. Por quê? O namorado vai querer estar na balada, você está querendo ir para a igreja. O namorado vai querer ir para a praia com os amigos. O namorado curte um Tinder de vez em quando, os grupinhos de WhatsApp com pornografia, não vai poder falar nada, não vai poder falar alguma coisa, você escolheu. Você sabia. Não é verdade? O namorado vai querer forçar você para transar. E aí, você vai falar o quê? Ele não entende, ele vai viver por fé. Aí, quando você transa, você joga a sujeira para debaixo do tapete. Daqui a pouco, a sujeira aparece. E aí, como resolver? Uma vez, uma pessoa falou sobre ciúme, eu e Bruno.
pior, você não conta, você faz sexo quando namora, você vai lá, vive uma vida emocional, se envolve, faz pacto de sangue e vai lá, se prende emocionalmente e tudo mais, aí o namoro termina. Eu não estou falando que você vai ser desonrada, não. Eu estou dizendo uma coisa para você, é muito pior. Você começar uma nova história. E outro, você fez sexo aqui, vai começar com outro namorado, é muito mais difícil. Você fez sexo aqui, já furou o bolo, já gostou, já experimentou o recheio, você vai, a tendência é ser maior tentado. Fora que a acusação de Satanás sobre a sua vida é 10 vezes pior. Quem já levantou a mão para adorar e já falar assim, você não é digno para isso que você faz? Você levanta a mão. Gente, isso é muito sério. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: independente de qual é a sua situação, independente do que você passou, eu só estou dizendo para você, Deus nessa noite, Ele quer que você viva os planos dele. Amém? Ele quer essa segurança. Cara, esse assunto é tão amplo, tão amplo, que dá uma série de mensagens também. Com santidade, vou ficar falando aqui, vai até amanhã. Jacó Isaac e Rebeca foram pais de Esaú e Jacó. E um deles foi pai das 12 tribos de Israel. E outro, se você está vivendo certo, vigia. Isso não te dá salva-conduta que vai dar certo até o final, porque nós dependemos todos os dias do Espírito Santo. Eu quero te convidar nessa noite a você fazer uma reflexão. Eu quero, essa
feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, brigas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Essas coisas eu repreendo na sua vida agora, na autoridade do nome de Jesus. E a partir de hoje você vai viver uma vida limpa, íntegra diante do Senhor. E a partir desse momento eu quero profetizar que a partir dessa escolha que vocês tiveram hoje aqui, se colocar diante de Deus, diz assim: mas o fruto do Espírito, o fruto de se relacionar, a característica de se relacionar, aquilo que vai ser produzido, um relacionamento entre você e Deus. E a partir de hoje a sua vida será abençoada com amor, com alegria, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fé, com mansidão, com temperança. Essas coisas serão manifestas no seu vida. Eu quero que vocês levantem as suas cabeças. Eu quero que vocês olhem para o Senhor e que o Senhor fortaleça cada um de vocês de forma poderosa. Eu creio que novos relacionamentos aqui, que Deus ele vai unir propósitos. Você não vai precisar mais ficar ficando. Você, mulher, não vai precisar mais ficar servindo de objeto como para homem. Você vai ter uma família abençoada, uma casa abençoada. Deus abençoe todas as suas gerações. Os seus filhos serão benditos na terra. Os seus filhos vão ocupar cidades. Os seus filhos vão ter a luz de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês de forma especial. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Nós vamos orar.